Ele devia estar contando uma versãozinha na Sempre. igreja que há... Sempre. Ele era perseguido. Exatamente. Ele se achava perseguido. Porque a coisa vai ficando tão no passado. Uma que vez acaba... a mulher dele atual, porque assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Para. Tô falando. Né? Aí depois você vai ver que ela conhece o Anderson, o marido que ela matou. O garoto tem 15 anos. É um dos adotados. Tá. Que começou a namorar uma das filhas Nossa. dela, com 15 anos. E aí, depois ele vai, larga a filha e fica com a mãe. E ela ficou com o garoto quando tinha 15 anos. Gente, me desculpa, é pedofilia. Doideira. Pessoa com 50 filhos vai estar numa instituição. Você não bota dentro de uma casa. Porque a pessoa não tem condições. Porque numa instituição você tem 10 funcionários. Como é que você bota isso tudo dentro de casa? Achei suspeito, mas botei ali. Eu falei, todo mundo exaltando. Eu falei, não sei, eu vou esperar um pouquinho. E aí tinha, a casa era separada em categorias. Tinha categoria 1, 2 e 3. Quem tinha acesso à comida, quem tinha acesso... Porque o nível 1, por exemplo, que eram os adotados, entre aspas, porque tem uma opção que não foi adotado, foi sequestrado, não tinha, só tinha direito a pão e água. Caramba. Aí no segundo nível já tinha direito a alguma coisinha. Aí, para passar pro terceiro nível, tinha um ritual. Se fosse menino, tinha que transar com ela. Meu Deus. Eu tô curtindo o papo, o Sacani já, né? O que o pessoal tá falando aí? Ó, tem aqui, ó, alguém falou aqui que a gente consegue pensar na esfera humana. A Carla Dulce tá comentando aqui, né? Pra alguém numa discussão no chat aqui. Porque só podemos ser o que nós somos e Deus é infinitamente superior. Então eles estão dentro desse papo. Mas isso que ela falou, tipo, de você pensar numa pessoa viva ainda. Isso aconteceu várias. Pensar numa pessoa é pessoa legal, mandar mensagem na hora que você pensar. Agora, quando ela tá do outro lado, eu não posso ter mais? Tá maluco? Só mudou o estado de... A pessoa deixou de ser visível materialmente, mas energia de mesma. Ser física, né? De ser carne. Exatamente. Faz sentido, nesse sentido, sim. Fala, Lene. A galera falou aqui, ó, o papo tá ótimo, muito top. Mana Beatriz arrebenta, a galera tá aqui com a gente. Então beleza. Vou abrir uma igreja. Não tem regra. Vamos criar essa igreja. Eu faço som já. Ó, o Lene já é o... Eu já faço louvor lá, né? Tá, olha, eu já tenho o que vai cantar. Mas pelo amor de Deus, gente, eu não vou virar Flor de Lis, não. Putz, é mesmo, né? Pelo amor de Deus. Falar ainda. O pessoal perguntou da Flor de Lis? Alguém comentou aqui também já. Saiu o julgamento semana passada. Não, sim, mas não teve um filme ou uma série agora? Teve uma série que eu acho que o Bial que fez. É? Acho que foi. E aí? Acho que foi. Qual é o caso da Flor de Lis? Olha, vamos lá. A Flor de Lis, eu acho que
Eu não tenho dúvida que ela tem um pezinho na psicopatia. Primeiro, eu me lembro, olha, eu nem sabia que Flor de Lis era Flor de Lis. Uma vez eu estava vendo um programa de televisão bastante conhecido, num sábado, e aí tava uma exaltação dessa mulher. Eu falei, gente, quem é essa mulher, né? Aí parei, mulher, mãe de 50. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque uma pessoa com 50 filhos vai estar numa instituição. Você não bota dentro de uma casa. Porque a pessoa não tem condições. Porque numa instituição você tem 10 funcionários. Como é que você bota isso tudo dentro de casa? Achei suspeito, mas botei ali. Eu falei, todo mundo exaltando. Eu falei, não sei, eu vou esperar um pouquinho. Né? Aí depois você vai ver que ela conhece o Anderson, o marido que ela matou. O garoto tem 15 anos. É um dos adotados. Que começou a namorar uma das filhas. Dela, com 15 anos. E aí, depois ele vai, larga a filha e fica com a mãe. E ela ficou com o garoto quando tinha 15 anos. Gente, me desculpa, é pedofilia. Doideira. Claro. Tá? Aí a pessoa, não, mas ele tinha... Ok. Aí, depois você vai pegando, que não era todos os 50 que estavam ali, porque quando vinha a televisão, aí pegava, alugava umas crianças de rua, entendeu? Para ver se fazia a cena, a fotografia. E aí tinha, a casa era separada em categorias. Tinha categoria 1, 2 e 3. Quem tinha acesso à comida, quem tinha acesso... Porque o nível 1, por exemplo, que eram os adotados, entre aspas, porque tem uma opção que não foi adotado, foi sequestrado, não tinha, só tinha direito a pão e água. Caramba. Aí no segundo nível já tinha direito a alguma coisinha. Aí, para passar pro terceiro nível, tinha um ritual. Se fosse menino, tinha que transar com ela. Meu Deus. Então, assim, aí você vai vendo, é tão dantesco. E essa mulher abriu quantas igrejas, gente? 9. Assim, numa velocidade absurda. E esse homem, que foi um dos iniciados dela, eles falavam isso, da iniciação, se torna marido dela. E aí você vai vendo uma série de coisas que, assim, não estou querendo desacreditar, mas a gente está aqui para ser a gente, sabe? Não precisa ser super-herói, nem Jesus queria. A pessoa seguia Jesus e não ficar contando. Estão me seguindo aqui. Aí tem uns 12, né? Aqueles 12 estavam lá, mas assim, 50, se falasse assim, tinham 50 que comiam na mesma mesa, você já se espanta. Então, assim, a Flor de Lis, ela é muito maquiavélica. Eu não sei o Anderson, mas também não acho que seja santo. Não estou aqui defendendo, não se mata e ponto. Né? Mas ali tudo uma disputa de poder. Né? Onde tem poder, onde o poder é a droga, maior droga, porque ali não era mais dinheiro, porque cada igreja faturava 6 milhões por mês. Então, assim, aí você já está viciado no poder. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí você já passou a fronteira, porque assim, enquanto a gente está fazendo tudo pelo prazer de estar fazendo, estar discutindo, sabe? Agora, quando você está dominando as pessoas, não é legal. Então, assim, ela foi condenada a 50 anos, né? Uma das filhas legítimas do casal, que tinha direito às comidas e tudo, eu acho, se não me engano, a 30. Mas teve uma cumplicidade ali. Você imagina, o homem foi morto com 30 tiros no assalto. Você já viu o ladrão ficar 30? Tá perdendo tempo, né? Exatamente. Porque ele atira, 2, 3 tiros, já deu. 30 vezes. Isso é ódio. Aí já revela... Isso é disputa de território. Caramba. E não foi 30 de metralhadora. Porque se fosse... Não, pá. Isso não é um assalto. Isso Exatamente. é eliminar com ódio. Ódio que eu digo de... o território é meu, não é seu. E declaração? Teve declaração dela? O que ela fala? Ela se diz inocente até hoje. Mas você tem áudios, você tem... Não foi condenada a 50 anos. Por nada, né? Você tem áudios, você tem mensagens e pedindo... Ela já estava presa, ela pegou uma presa que ia sair para levar uma mensagem para o filho, para o que o filho ia dizer. Isso tudo foi pego. E eu acho que ela tinha aquela coisa, sou deputada, ninguém me toca. E ela ficou muito tempo no plenário, já com o escândalo todo. Imunidade, né? E ela ficou muito tempo ali. Ela tinha certeza da impunidade. Eu acho que ela tinha. Eu também acho. Para fazer isso do jeito que fez. Porque 30 tiros.
É execução com ódio, entendeu? E o cara já tinha dado entrada o Anderson 3 vezes no hospital com sinais de envenenamento, mas ninguém se tocou. Quando ele morreu, foram realmente ver no corpo, eles estavam tentando matar o tempo todo. Agora, o bicho era forte, né? Porque você há de convir que ali era uma disputa complicada. Entendi. Então, assim, acho que foi feito justiça. Sinceramente, acho Também que acho, foi. 50... Ela nega, mas todo mundo nega, né? Claro. Por exemplo, Guilherme de Pádua negava que tinha matado a própria Paula Tomás na época. Foi no velório, não foi? Foi. A própria Paula Tomás dizia abertamente também, tipo assim, nunca fui lá. Entendeu? Então, assim, a cara de pau dos psicopatas para mentir é incalculável. E tem uma coisa no Brasil que a lei permite a mentira no Brasil. Então você pode não produzir provas contra você. Então se você vai a júri popular, o que você faz? Você vai montando uma série de histórias. Aqui, pegar bem pro público, você conta aquela. Porque se é júri... E não é penalizado, né? Não. Nos Estados Unidos, não. Se você mente e é detectado que mentiu, agrava a pena. A gente não. Deveria ser isso, né? Quantas pessoas no Brasil a gente vê, políticos, então, nem se conta, né? Tá contando aquela mentira absurda e a gente, tipo assim, mas ele tem o direito de mentir. Putz. É complicado isso, né? E o detector de mentira, que nem se usa mais, não detecta nada, detecta ansiedade, né? É, que aí o cara que é bom... Se o cara é mal, ele nem ansiedade tem, né? Mas o caso do Guilherme de Pádua, que morreu agora, né? Uhum. Eu vi o Gazola falando assim, cara, é a justiça divina, né? Porque ele saiu muito antes, né? E tudo, achando que tinha se dado bem, né? Não, a própria estrutura que fez, né? Você vê, ele vai para uma igreja, ele se torna diretor de marketing de uma igreja, aí depois ele quer mais poder, né? E ele quer ser pastor. Como já estava pegando mal para a igreja, essa ascensão meteórica dele, aí a igreja vai abre uma filial com outro nome para dar para ele. Eu tenho minhas dúvidas se ele também não fez algum tipo de chantagem com os líderes dessa igreja. Faz sentido também, pode ser. Ele era um cara capaz de qualquer coisa. Total. Capaz de qualquer coisa. Né? Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas não cabe a gente, né? Eu acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. E quando veio o Pacto Brutal... que, aliás, excelente. Excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo. A Tati Issa, né? Pra quem não viu, ela tá lá, a doutora também. Todas as pessoas que participaram de alguma maneira, né? Pra esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido. Exato. Não tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Que ele foi defender Teve a outras filha. Versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque assim, a Dani foi morta dentro do carro. Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí ela a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar outra. Só que quando você vai ver, por isso que eu estou dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela na época tinha um tênisinho Reebok, que eu me lembro muito bem de caninho, assim, sei. né? O tênis só tinha lama, tá? O poeira, aquela lama, no calcanhar. O que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Entendi. Veio arrastando. Sim, quando eu vou arrastando, você pega aqui, né? No calcanhar. E eles foram contando versões. Versões e versões, entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal, porque dali eles já tinham passado no Hortifruti que tinha lá no Rio, perto do Taikon, que hoje nem tem mais, e eles tinham pego aqueles sacos imensos de laranja, eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como um ataque de um fã doido, entendeu? Quando o cara passou e viu, eles então, premeditado, tudo. Graus de placa, você sai de casa trocando a placa do seu carro, Exato. botando um...
Exato. Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das É. duas. A pessoa estava desacordada. Não, Entendeu? brutal E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. E Ah, foi é? tão difícil o processo andar. Se porque tivesse... porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Ah, entendi. Né? Então tem coisas na Mas justiça. teve mesmo, não é... Sim, porque as estocadas era para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido Sim, em rituais sim. de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. É. Então as estocadas não correspondiam. Ah, A entendi. blusa e as estocadas Subiu estavam aqui. em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo. Esse cara, então, foi Ele já o ponto faleceu, o determinante. advogado. É. Foi. Ele não era ele era de São Paulo, foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que Sei. era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. Sei. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore, Sei. tinha que ser a lua tal e papapá. Tava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador do condomínio, e falou: fulano, vamos ali comigo, não sei o quê. E o fulano falou: tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula. E a fisionomia. E a Paula dizia: nunca tive lá. Ele falou: não, você esteve, que eu vi. E aí, na época, não tinha aqui no Brasil um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia à que ele descreveu. Ele descreveu direitinho no retrato falado, caía na mesmo? Paula. Sim. E aí foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque Sei. eles diziam: não, mas o farol estava aceso e ele não Impossível, enxergava. ele enxergava. Fizeram. E dava... constatou. Putz. E até hoje ela nega que teve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. Nega. E não precisa mais. Isso faz Olha, parte de contar a história para Mas ela ali mesma. o negócio foi uma briga entre os dois, porque ele rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para Paula, e falando assim: não, olha, já descobriram, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, eu vou assumir tudo. O que ele está dizendo? Ele ali foi muito mais esperto. O policial estava coisa, ela teve lá, porque ele está puxando a culpa para ele. Claro. Ela também não é florzinha, falou assim: ah, você vai me ferrar? Então deixa... Eu te ferro primeiro, eu nunca tive tive lá. Aí, meu filho. Se mereciam, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que eu não poderia concordar mais do que Olha, isso. Né? e eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura, né? Não, o Ted Bundy, né, ele tinha com a mulher, eles estupraram a irmã dela. Mas umas coisas assim que realmente tem que ter algum grau de perversidade, indiferente. Mas do ritual eu não sabia que tinha sido comprovado. Achei que eles tinham contado uma versão, ou era uma coisa perdida. Então existiu. O coração é a coisa mais ritualizada para magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? É. E é bom e o porque... punhal, né? E é não bom foi porque tesoura, foi punhal. Que o punhal também é outra punhal? coisa que punhal fala... é uma coisa simbólica. E a Exatamente. geração de agora não lembra porque faz muito tempo, né? Não lembro. Todo mundo... E quem São lembrava... São 30. 30 anos, então. 30 anos. Faz O agora. Paquito, por exemplo, tem 21. Que é, Faz agora, dia 28 de dezembro, que foi as vésperas do Réveillon, né? E as gerações, mesmo a geração da época, todo mundo ficou com aquela coisa: não, mas eles se apaixonaram e não sei o quê. Mas como é que um casal apaixonado, que ele disse que ela se apaixonou por ele, não vai a um motel? Porque naquela época tinha muito motel, né? Que deu uma entrada e saída de um motel, um ticket de alguma coisa. Ninguém nunca viu esse casal. Porque era uma forma, o Gazola teve aqui, ele falou que era uma forma de atenuar a pena, né? Claro. É crime passional. Sim, ele foi defender a mulher que estava grávida. E não é. Né? Entendeu? Você vê o grau de maldade. Você né? vê? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não foi por acaso. Ele achou que aquilo já estava morto. Veio o documentário
E foi um sucesso e a gente nem esperava, porque era o HBO fechado. E eu me lembro que eu falei assim, Glória, esse troço vai explodir que nem Tropa de Elite. Ela falou, não, Aninha, Tá não num tem canal como. fechado. E de repente, a gente, uma semana lançado, estavam vendendo já cópia É mesmo? da Uruguaiana Tipo, no Rio de banca Janeiro. Banca. Caramba. Aí ela, que boca, hein? Eu falei pra você, esse negócio vai explodir. Independente de ser em canal fechado. E eu acho que ele não suportou, porque aí começaram a questionar a igreja. Ele tinha toda uma versão montadinha, agora sou um homem aí de Deus. Aí descobriram que ele era pastor de uma filial que era da própria igreja. Então revelou. Aí é uma coisa muito doida, né? Porque assim, não sei se você viu o pastor dando a notícia. Fica! Ele morreu, ele rindo. Agorinha. Aí eu fiquei assim, cara, esse cara devia, de alguma maneira, ter sido... Não sei. Aí fica é imaginação, mas dizem que aquele pastor fala sorrindo assim. Eu também rio bastante, mas daquele jeito. Você quando dá a notícia da morte de alguém que lhe é caro, cara, você tá chorando, você tá triste. Não sei se chora, mas você... Não daquele jeito, né? Não sei. Mas, assim, eu acho que psicopata tem uma fúria, né? Eu acho que o ódio dele foi ser escancarado e todas as versões dele caindo por terra. Caindo por terra. Porque ele devia estar contando uma versãozinha na igreja que há. Sempre. Ele era perseguido. Exatamente. Ele se achava perseguido. Porque a coisa vai ficando tão no passado. Uma vez a mulher dele atual, porque assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Tô falando. E mandou o convite de casamento pra Glória. A segunda. Cara. Esta. Que nível de. Aí essa não aguentou, né? E ele foi pra essa outra. Essa outra fazia. Eu e Alex, a gente faz. De vez em quando fazia live, sempre segunda-feira, 19h30. Ela invadiu uma live nossa e ficava assim: esta mulher fez um livro sobre meu marido pra ficar rica. Imagina. Mente Perigosa tem tantos casos. Ela achar que eu faria um livro em homenagem, em ódio ao marido dela, jamais. História E depois que ele morreu, ela pegou um cara, né, um personagem, vestiu e começou a falar como se fosse ele, para dizer o que tinha acontecido, como ele foi perseguido, que tinha uns carros que ficavam na porta, ameaçando ele de morte. Olha o nível de... Isso não é... Como chama isso? Quando cria essas fantasias? Mitomaníaca? Não, eu não sei. Dela eu não conheço nada. Não, mas existem essas pessoas, né, que criam essa coisa na cabeça. Existe, eu não sei o nível dela, não sei se ela de fato acreditou nele, não sei. Existem pessoas que acreditam, né? Existem mulheres que formam um casal perfeito com um psicopata. Não sei, não quero julgá-la, mas eu deixo público que certamente eu jamais escreveria um livro sobre o marido dela. Com certeza. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!